Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus e Pai, nesta hora preciosa e especial em que nos reunimos na casa do Senhor. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, minhas irmãs. Melhorou. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus pela sua vida. Bom dia a você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe você que está conosco aqui pelo canal do YouTube ou pelo Facebook da Igreja Presbiteriana das Américas. Estamos em todas as redes sociais. Vai ser visto aí na sua tela o número do nosso WhatsApp. É por ele que você compartilha com a gente pedidos de oração, que você compartilha uma palavra, que você precisa de alguma coisa, só colocar e você vai poder receber também, ao salvar esse número que aí está, salva esse número na sua agenda, manda um alô e você vai receber também todas as manhãs o Bom Dia Américas, todas as noites a oração da noite, e nós oramos para que você seja muito abençoado, muito abençoada, e que em sua família haja sempre a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bíblias abertas, capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Quando dizem que não há saída, Deus abre uma porta, Deus abre uma alternativa para nos mostrar que pela graça dele há sempre uma saída, meus irmãos. Há sempre uma saída, minhas irmãs. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, você pode ler comigo? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Algumas perguntas para que você me ajude a responder, tá bom? O que dois criminosos fazem ao lado de Jesus? O que dois criminosos fazem ao lado de Jesus? O que eles fizeram? O que eles fizeram para merecerem tamanha honra? O que eles fizeram para ter o privilégio de estar ao lado de Jesus? De tantos malfeitores daquela região, de tantos malfeitores daquele tempo, por que eles? Por que esses dois? Porque logo eles estavam ali ao lado de Jesus. Essa cena, meus irmãos, é um símbolo do ministério de Cristo. É como se fosse uma síntese, é como se fosse um resumo. Jesus sempre esteve cercado de muitas pessoas, e as pessoas que estavam cercando a Jesus Cristo, elas não tinham a dignidade para estarem ao lado dele, elas não mereciam estar ao lado dele, mas em todo o tempo de sua vida, do seu ministério, malfeitores, criminosos ou não, pecadores de todos os tipos estavam ao lado dele, e esta cena da cruz é um símbolo do ministério de Cristo. Essa cena é um símbolo do controle de Deus sobre o tempo, Nós já sabemos que a cruz não foi um erro, não foi deu ruim, deu errado, falhou o nosso plano. A cruz era exatamente o plano desde o início. Então, se a cruz era, e pela graça de Deus, a cruz era esse plano para a perfeita redenção da humanidade, esse encontro, ainda que no Calvário, fazia parte de um plano divino, fazia parte de um plano, de uma estratégia divina, para que assim pudesse acontecer. Deus fez com que tudo isso acontecesse nesse tempo. Essa cena é um símbolo
dos desfechos surpreendentes protagonizados por Jesus. O desfecho dessa cena é surpreendente. O desfecho dessa cena é o desfecho do tipo, o quê? Isso? Mas como? Como todo desfecho é surpreendente quando Jesus está presente, quando toda a história pode ter um final diferente daquele final esperado, ou o final daquele de favas contadas, sabe? Daquele que não tem mais jeito, daquele que você olha e diz, vai ser assim mesmo. Essa cena é um símbolo do desfecho surpreendente. Algumas conjecturas inocentes aqui. Será que eles já teriam encontrado com Jesus antes? Será que em algum lugar, aqueles dois, ou um dos dois, será que eles tomaram conhecimento, ouviram a respeito de Cristo de alguma forma? Nada posso dizer do malfeitor, que foi o autor da zombaria, aquele que zombou, aquele que blasfemou. Ele apenas se uniu ao coro da multidão, como muita gente faz. Ele apenas se uniu para dizer ali aquilo que as pessoas diziam o tempo inteiro, aquilo que as multidões se levantavam para contar, para afirmar. A blasfêmia que brotou dos lábios dele não foi obra que ele criou, era fruto da coletividade que se apresentava para blasfemar, para zombar de Jesus Cristo. Quando ele diz, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele apenas estava representando as muitas vozes que estavam ao redor dele. Ele era apenas mais um na multidão. As 3 frases ditas pelo segundo malfeitor são profundas e parecem vir de alguém cujo coração encontrou o lugar do arrependimento. E aqui eu preciso que você faça uma distinção importante entre aquele que fala o que todo mundo fala o que todo mundo fala porque não pensa, fala o que todo mundo fala porque não tem profundidade, fala o que todo mundo fala porque escuta e fala, daquele que pode ter ouvido, e com certeza ouviu todas as zombarias, inclusive naquela mesma hora, mas desenvolveu a capacidade de pensar. O Evangelho nos chama a pensar e não a repetir. O Evangelho convida você a conhecer as Escrituras, a conhecer a Palavra de Deus, a conhecer ao Senhor, a estar em oração, a buscar a presença de Deus, a apresentar diante dEle as suas dúvidas e não a repetir aquilo que todo mundo fala. Consegue me entender? Existem frases, chavões que podem encher a nossa vida e que num determinado instante elas são ótimas, mas são apenas frases dos outros, é fruto da experiência do outro, ainda que seja boa. Deus não quer que você, ainda que seja uma experiência boa, repita a fala do outro. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Deus quer que você diga daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem orado, daquilo que o Senhor tem ministrado à sua vida. Chega a hora de não mais repetir o que o coro fala. Chega a hora de dizer aquilo que está sendo tratado no seu coração e na sua mente. O que esse homem traz é fruto de reflexão, é fruto desse lugar do arrependimento, ainda que tenha sido na altura da vida dele, lá no Calvário. Veja as suas frases. A primeira delas, são 3. A primeira delas, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, é o que ele diz, e você pode ver essa fala aqui no versículo 40, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ele fala de temor a Deus. Ele fala de temor a Deus. Agora imagine as outras pessoas dizendo assim, quem é você para falar de temor a Deus, rapaz? Você é um malfeitor? Você está na cruz? Você está sendo crucificado porque fez alguma coisa errada? Quem é você para falar sobre o temor a Deus? Quem é você para se levantar, para dizer alguma coisa, nem ao menos temes a Deus? Você, por acaso, temia ou temeu a Deus? São frases recorrentes daqueles que se levantam para acusar
as pessoas que, embora tenham vivido de maneira errada no passado, receberam uma oportunidade e tiveram um encontro com Cristo, e quando Cristo muda a nossa história hoje, o nosso passado deixa de ser importante, e na hora que Cristo está agindo, daquele tempo em diante, Ele abre diante de nós uma janela extraordinária de esperança, e aí sim Ele pode falar de temor a Deus, porque o seu coração, lá no seu íntimo, já havia sido estabelecido o princípio do temor a Deus, que é fundamental, e ainda que todas as pessoas, e ainda que as pessoas pudessem acusá-lo, dizer alguma coisa sobre esse assunto para ele, ele estava pronto para trazer a sua perspectiva. E veja, que a primeira frase, ela se conecta à segunda. A segunda frase responde aos acusadores. Nós, na verdade, com justiça, veja o versículo 41, nós, na verdade, com justiça, por quê? Leia comigo, por quê? Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E aqui duas questões, a primeira, senso de justiça. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele errou. Essa é uma das coisas lindas que o Evangelho gera. O Evangelho gera consciência do erro. O Evangelho tira da gente a vaidade. O Evangelho tira da gente o orgulho. O Evangelho tira da gente a ideia de superioridade espiritual, de que eu sou melhor, de que tem muita gente pior. O Evangelho tira isso, o Evangelho leva a gente para aquele senso, para a gente entender que a gente errou, sabe? A gente tem consciência disso, é o senso de justiça que vem a partir da presença do Evangelho na nossa vida. Ao mesmo tempo que ele tem senso de justiça, ele olha para Cristo, e a ideia é essa, né? Nós estamos aqui porque nós fizemos algo errado, mas ele nenhum mal fez. E aí ele percebe, a sua fala aponta para alguém que não merece a condenação. Ele aponta para alguém que está sendo condenado, mas condenado ainda que seja inocente. A fala dele, ele aponta para Cristo com a constatação de que Cristo nada fez de errado para estar ali. Então, ao mesmo tempo que ele tem um senso de justiça, que ele olha para si e percebe o seu erro, ele olha para Cristo e vê que nele não há erro algum, que não há pecado, não há mancha nele. Eles estão ali com responsabilidade pelos seus atos, mas ele, Jesus, nenhum mal fez. Segue-se agora um pedido, um último pedido. Um último pedido. Vamos ler comigo? Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu gosto de ler essa frase assim: lembra de mim, Jesus. Jesus, lembra de mim. Por favor, lembra de mim. Nós não sabemos realmente o nome dele, mas ele sabia o nome de Jesus. E ao saber o nome de Jesus, ele se dirige a Jesus e faz a ele uma oração. Essa oração, eu não sei se foi a primeira oração, ou se foi uma oração depois de orações interrompidas, mas pode ter sido a última oração. E aqui não importa se foi a primeira ou se foi a última, porque Deus, ele reserva esse tempo especialmente para a vida dele. E quando ele diz, lembra-te de mim, ele não pede menção especial, ele não pede destaque, como em outras ocasiões Jesus já ouviu, pessoas que queriam estar com destaque no seu reino, uma à direita, outra à sua esquerda. Ele não ouve, ele não fala, ele não ousa dizer absolutamente nada disso. A sua fala é simples e sincera, lembra de mim, não pede menção especial, a humildade nas suas palavras. Esta fala era a fala de alguém que sabia que a sua vida estava por um fio, que a sua vida estava por um fio, e que nesses últimos minutos de vida, a sua fala deveria ser objetiva, clara, talvez a melhor das frases de toda a sua vida, com toda a intensidade e paixão do seu coração, ainda que estivesse dizendo de forma sofrida: lembra de mim. Ser esquecido
nunca é bom. Ser deixado para trás é péssimo. Esquecerem de nós é terrível, mas a frase dele, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ao mesmo tempo que aponta para Jesus como alguém que pode transformar, ele sabe do reino, ele sabe que ele é rei, ele declara isso, e ainda assim alguém pode se levantar e dizer: quem é você para falar de Jesus como um rei, tendo a vida que você tem? É exatamente esse tipo de acusação que em nossa vida acontece diversas vezes, quando alguém se levanta para estender o dedo, para apontar o dedo para a nossa vida. Nestas horas nós precisamos nos lembrar da fala de Jesus, que nos acolhe, que nos abraça, apesar de todo o nosso passado. O passado não importa, aquilo que a gente fez no passado, a nossa história até aqui, ela deixa de ser importante à medida que o nosso encontro com Jesus muda, não apenas o nosso presente, mas o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é para pessoas que fizeram escolhas erradas em sua vida. É para pessoas que trilharam por caminhos equivocados. É para pessoas que erraram no passado e hoje reconhecem e pedem ao Senhor misericórdia. É para pessoas que clamam ao Senhor pedindo a Ele que mude a história da nossa vida. É assim que nós oramos por nós e oramos pelos nossos amados, pessoas queridas que desviaram do caminho do Senhor, que não encontram saída, que não encontram alternativa. Encontrem-se com este homem antes da cruz, subam com ele o Monte Calvário, encontrem-se com ele no Gólgota, e digam para ele: vai ter saída para a sua vida. Digam para ele: vai ter uma alternativa. Não, meus irmãos, a tendência não era essa. É por isso que quando nós encontramos com Jesus, Ele sempre traz para a nossa vida um final surpreendente. Deus sempre transforma a nossa história. Deus sempre toma a nossa história, por pior que tenha sido, por mais estranha, mais esquisita que tenha sido no passado. Deus é maravilhoso. Ao findar essas suas 3 frases, o malfeitor ouve uma palavra surpreendente de Jesus. Versículo 43, leia comigo. Jesus lhe respondeu. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O malfeitor arrependido falou sobre um futuro sem data. Lembra de mim, quando? Lembra de mim, quando isso acontecer? Não tem data. O malfeitor arrependido fala sobre um futuro sem data, mas Jesus responde sobre um futuro presente. Jesus fala com ele sobre agora, sobre hoje. É este o impacto espiritual na nossa vida. Jesus, quando age na nossa vida, é agora, é nesse exato instante. A ação do Senhor não tem uma agenda para o futuro. A ação do Senhor é na nossa vida imediatamente. Aquele homem não merecia receber o que recebeu, mas este é o retrato da graça. O que ele merecia receber era a condenação pelos seus erros, mas ao não receber a condenação, ao receber o perdão, ao receber o acolhimento, ele está recebendo da parte de Deus aquilo que a gente pode resumir como graça. É a graça maravilhosa do Senhor, é a graça de Deus que nos pega, que nos toma, que nos arrebata. É a graça do Senhor que apaga o nosso passado, que apaga a nossa história, que nos ajuda no caminho das consequências. E aqui eu preciso abrir um parênteses com você. É muito normal que as pessoas digam assim: olha, a gente precisa lembrar que o nosso pecado é perdoado e as consequências serão mantidas. Mas que é muito melhor atravessar o tempo das consequências com Jesus ao nosso lado, do que abandonado por Ele, do que solitariamente, do que afastado dEle. Então, no tempo das consequências dos nossos erros, e você sabe que a vida manda fatura, a conta chega, o pecado, o salário do pecado é a morte, haverá um impacto na nossa vida,
Mas ainda que tudo isso aconteça e vai acontecer, durante todo esse processo, nós estaremos cheios da doce e poderosa presença do Senhor ao nosso lado, porque o Senhor é quem nos dá força para prosseguir a caminhada. A graça, guarda essa frase, a graça não tem como fundamento a pessoa, nesse caso o malfeitor. A graça tem como fundamento Cristo, o Salvador. A graça não tem como fundamento a pessoa. A graça tem como fundamento Cristo, o Salvador. Eu quero encerrar, antes de nós orarmos, lendo com vocês uma descrição importante de um pastor chamado Mark Jones. Ele fala sobre esse assunto, ele diz assim: a fé do criminoso não surgiu em um momento como quando Cristo transformou a água em vinho, ou realizou milagres como andar sobre a água, abrir os olhos de um cego, ou trazer Lázaro dos mortos. O criminoso creu no Messias enquanto ele estava pendurado como um maldito no madeiro. O criminoso confiou e ousadamente defendeu aquele cujos discípulos tinham abandonado. Jesus estava em seu ponto mais baixo quando o criminoso pediu para ser lembrado no reino de Cristo. O criminoso reconheceu que ele era culpado, ele reconheceu que Cristo não era, nenhum mal fez, ele temia Deus, mas aqui está a chave: o criminoso não queria meramente estar em um lugar melhor, o criminoso queria estar com Cristo, em um lugar melhor. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. O criminoso creu contra toda esperança. Quando não há saída para o ser humano, quando tudo leva a crer que não haverá alternativa, o Criador do ser humano pode criar uma saída por amor a este ser humano. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Deus querido, nós oramos em nome de Jesus, e diante de Jesus, nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor Jesus, Senhor do nosso coração, ao Senhor Jesus que nos conhece, que sabe quem nós somos, ao Senhor Jesus de quem diante de nós podemos ver os riscos das nossas escolhas erradas, dos caminhos equivocados, tudo isso sendo deixado para trás. A graça do Senhor nos alcança no pior momento da nossa vida, quando somos pegos em absoluto flagrante, quando os nossos pecados vêm sobre nós, quando a condenação bate à nossa porta, nesta hora difícil da nossa existência, quando os dedos estão apontados para nós, dizendo: viu, você errou, você não tem jeito, para você não tem saída, não há alternativa. Numa hora como essa, apesar de toda arrogância, prepotência e orgulho alheio, ou ainda apesar de todos os nossos erros, dos nossos pecados, apesar de todas essas circunstâncias, a graça do Senhor se manifesta, e o Senhor ouve a nossa oração. Jesus, lembra de mim. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em pensar que esta oração recebeu uma imediata resposta. Só Jesus para dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só Jesus para nos trazer o perdão imediatamente. Só Jesus para nos abraçar, para nos acolher, ainda que estejamos sujos pelo pecado, cheio das consequências dos nossos erros. Apesar de tudo isso, o Senhor Jesus nos abraça, nos acolhe. Oh Jesus, louvado seja o nome do Senhor.
que esta seja uma hora para aqueles que não estão encontrando saída, possam perceber que com Jesus há e sempre haverá uma saída, marcada pela graça, pela misericórdia, pelo amor poderoso do Senhor. Pai, ora ao Senhor, lembrando dos enfermos e pedindo a bênção da cura sobre cada um deles. Orando, ó Deus, para que haja restabelecimento dos teus filhos e filhas acometidos das mais diversas enfermidades. Lembramos do Hilton, da Inês, do Rodrigo, Fabiane, Maria. Lembramos de Elza, Rita, Sandra, André, Vera. Lembramos de Davidson, Glícia, Gabriela, Nuno. Lembramos de todos os demais e muitos outros irmãos, com nosso carinho pela dona Lúcia. Senhor, também nós queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pelos aniversariantes de vida e de casamento, pela aprovação do nosso querido Nando, que será o mais novo seminarista da nossa igreja. Te agradecendo, ó Deus, pelas grandes bênçãos recebidas. Nosso coração está cheio de gratidão. Nós queremos glorificar o teu santo nome, cientes de que o Senhor está no comando da nossa vida. Rogamos pelo nosso país, hoje em especial, pelas eleições em todos os municípios, Pai. Dá sabedoria e graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela igreja, por todas as igrejas, pela vida financeira, pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade. Oramos agradecidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.